Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos aqui de volta neste novo final de semana do 7º domingo do tempo comum. Eu sou o Padre Rodolfo e este daqui é um pequeno podcast onde a gente tenta meditar um pouquinho a palavra, lançar algumas pistas de reflexão a respeito das leituras do Evangelho, da liturgia da Igreja Católica, e ao mesmo tempo das leituras que fazem parte da missa do domingo que nós vamos participar. Vale muito a pena a gente começar essa nossa conversa lembrando de uma fala de Jesus lá no Evangelho de São João, capítulo 10, quando Jesus vai dizer assim: não podeis anular as Escrituras. Jesus está dizendo isso, evidentemente, para os fariseus, porque muitas vezes, com suas obras e com suas pompas, eles acabavam anulando a Escritura, porque deixavam de viver aquilo que era o coração, o cerne, a alma da palavra de Deus, que é a caridade de Cristo. Quando Jesus é questionado sobre o resumo dos mandamentos, ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que esse, e todos os outros têm como alma este mandamento, o mandamento do amor. Evidentemente, nós caminhamos a nossa vida procurando aprofundar o sentido do amor. Papa Bento XVI escreveu uma carta, Deus Caritas Est, Deus é amor, e ele vai falando dos tipos de amor que o coração humano experimenta. Entre os tipos de amor que o coração humano experimenta está aquele que vincula o ser humano pelo companheirismo, o amor que é expressão de amizade, como também o amor que une o homem e a mulher na construção desta primeira comunidade vital da humanidade, que é o casal humano, a família humana. E também nós tendemos à perfeição do amor, que é aquele amor que nos foi revelado em Cristo, que é o amor que conduziu Jesus à cruz, né? Como expressão de caridade perfeita, de entrega, de doação, de sacrifício. Este amor divino, esse amor ágape, é o amor para o qual tendemos, nós que cremos em Jesus. Evidentemente, é importante sempre partir desse princípio, né? A palavra de Deus está dirigida, no Antigo Testamento foi dirigida ao povo judeu, primeiros herdeiros da aliança, nossos primeiros irmãos na fé. E esta palavra atinge sua plenitude, nós cristãos católicos o cremos, que atinge sua plenitude na revelação de Jesus Cristo. Então, nós acreditamos em Jesus, acreditamos na palavra que ele anunciou no Evangelho, acreditamos nos discípulos de Jesus que nos transmitiram a fé, que chegou até nós e que nós podemos hoje meditar, aprofundar na medida em que vamos ao encontro das Escrituras. Portanto, para nós que cremos, Jesus é sabedoria de Deus para a nossa vida. Então, queremos crescer dia a dia no conhecimento de Cristo, a partir das Escrituras, a partir da transmissão nas Escrituras dos ensinamentos dos apóstolos, a partir também do ensinamento da Igreja e dos sucessores dos apóstolos que trazem para nós o ensino de Cristo. Então, a Escritura não pode ser anulada. Pelo contrário, a palavra de Deus ecoa no nosso coração para edificar toda ela a nossa vida. E nós acreditamos que há na palavra de Deus uma fonte de unidade. Não é? Nenhuma palavra, nenhum verso está solto na Bíblia, mas todos formam um único conjunto e todos têm sua realidade e plenitude em Jesus, na revelação que Jesus nos faz do amor do Pai e da manifestação do Espírito Santo. A liturgia deste final de semana nos traz algumas pérolas. O tema principal desta liturgia, às vésperas já do início da Quaresma, a gente vai dedicar depois um outro áudio ao tempo quaresmal,
mas este último domingo do tempo comum precede o início da Quaresma. E a palavra de ordem de Jesus no Evangelho é justamente esta: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Muitas vezes há inimigos que nós criamos nós mesmos, através de nossas atitudes erradas, dos nossos pecados, da nossa agressividade. Há inimigos que nos são inimigos gratuitamente. A gente vê isso no próprio Evangelho com relação a Jesus, né? Algumas pessoas se irritavam com as palavras que ele anunciava, com a verdade que ele dizia, e gratuitamente se tornaram seus inimigos e seus adversários. Lá estavam os mestres da lei, os fariseus e outros, né? Que de repente se sentiam incomodados com a existência de Jesus e com a pregação de Jesus. No início do cristianismo não foi diferente, tanto que em Roma, Nero põe fogo na cidade, taca fogo na cidade na década de 60 do primeiro século e culpa os cristãos. Isto vai gerar uma grande perseguição. Nesta perseguição tombam as duas grandes colunas da igreja, tombam Pedro e Paulo. Pedro na colina do Vaticano, crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como o seu mestre e senhor, Jesus, mas foi crucificado de cabeça para baixo na colina do Vaticano. Paulo tomba com a cabeça cortada, foi decapitado fora dos muros de Roma, justamente nesta grande perseguição que tem como centro a cidade de Roma e tem como inimigo o imperador daquele tempo, não é? Nero, que enlouquecidamente destrói o patrimônio do seu império e ainda por cima culpa os cristãos. Então isso não é novo, não é? É algo que faz parte da história da humanidade e também faz parte da história do cristianismo e do catolicismo, não é? Então, às vezes, o modo como as pessoas vivem, como nós vivemos, incomoda determinadas pessoas que agem para destruir, para matar, como vingança, não é? E também é verdade que às vezes a gente comete falhas e estas falhas atingem a vida das pessoas que sentem raiva, mágoa de nós e acabam por se tornar nossos inimigos, de uma forma ou de outra. O que é que Jesus nos pede no Evangelho? Quando Jesus fala do dar a outra face, quando Jesus ele insiste em que nós não enfrentemos quem é malvado, então que a gente não parta para a briga, né? A expressão é essa, né? Não parta para a briga, não seja agressivo, não dê vazão à cólera, não é? Não seja vingativo. Por quê? Esta pergunta ela é importante, porque Jesus não diz isso simplesmente porque estava lá na lei que foi dada ao povo no Antigo Testamento, que a gente recupera na primeira leitura, quando Moisés diz: não tenhas no coração ódio do teu irmão, não procures a vingança. Jesus não está simplesmente repropondo a lei. Antes, além de repropor a lei, porque nenhuma parte da Escritura é anulada, Jesus vai dizer: olha, não te vingues, não faça vingança. Antes, dê ao próximo a oportunidade da reconciliação. Porque se a gente parte para a briga, se a gente agride, se a gente ofende, se a gente bate, se a gente humilha, a gente está tirando de nós e do próximo a oportunidade da reconciliação. E a amizade humana, a fraternidade universal é um sonho de Deus, porque nós somos família de Deus. Uma família de Deus feita de templos vivos do Espírito Santo, de santuários de Deus. É o que Paulo enfatiza na segunda leitura da missa deste final de semana. E Paulo vai dizer: ora, se alguém destruir o santuário de Deus ou o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois esse santuário. Então, a fraternidade universal não é expressão de uma opção política partidária, né? As pessoas às vezes confundem as coisas. Para nós que cremos em Jesus, para nós que escutamos as Escrituras, a fraternidade universal, a vitória do amor contra o ódio e a inimizade é um pressuposto de que entendemos
Que a vontade de Deus é que nós sejamos uma família de irmãos que se compreendem e que são capazes de buscar a cura do coração do próximo. Às vezes nós não entendemos isso, que está nas nossas mãos. O coração do próximo, como está no coração e nas mãos do próximo o nosso coração. Há uma mútua responsabilidade na cura da nossa alma. Se nós não nos comprometemos com isso, não entendemos o Evangelho de Jesus. Então, algumas pérolas bonitas das leituras deste final de semana. Na primeira leitura do livro do Levítico, esta palavra de Deus dirigida ao povo através de Moisés: não procures vingança, nem guardes rancor. Antes, Jesus aprofunda isso lá no Evangelho de Mateus, dizendo: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Então, que vocês caminhem para a perfeição do amor. Salmo 102 vai dizer: olha, Deus é assim. Deus é como um pai que se compadece dos seus filhos e tem compaixão daqueles que o temem. Portanto, se somos família de Deus, precisamos nos identificar com Deus. E na segunda leitura, como já meditamos um pouquinho, esta palavra de Paulo à comunidade de Corinto, também dirigida a nós, recordando que nós somos família de Deus, somos santuário de Deus. Deus habita dentro do nosso coração e no meio de nós como comunidade. Logo, portanto, ou buscamos a fraternidade, ou buscamos curar o coração do próximo porque entendemos que Deus é amor, ou então nós estamos vivendo uma religião diferente da de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo da semana que nós vamos viver, que está começando, a palavra de Deus nos guia em dois momentos distintos. Até a terça-feira, ainda no tempo comum, nós vamos ver então na segunda-feira Jesus enfrentando a incredulidade, né? Não apenas dos seus adversários, mas também do povo, né? Que vai se voltar a ele pedindo milagres, mas com uma expressão de dúvida, né? Se podes alguma coisa, né? E aí Jesus responde: tudo é possível para quem tem fé. O grande dilema da vida humana é a falta de fé. Falta de fé em Deus? Sim, mas falta de fé no próximo também. Muitas vezes a gente não acredita mais que as pessoas podem mudar. E quando a gente não acredita que o próximo pode mudar, a gente também não acredita que Deus pode nos socorrer em nossas necessidades. E Jesus afirma: tudo é possível para quem tem fé. Quem tem fé em Deus e quem tem fé no próximo também. Na terça-feira, Jesus exorta os seus 12 discípulos que foram chamados a caminhar com ele. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Nós não podemos anular a Escritura e Jesus fala isso ao coração daqueles que querem ser verdadeiramente seus discípulos, né? Então, servir próximo, servir o mais próximo, servir aquele que me ama e servir aquele que não me ama é caminho de salvação. Finalmente, daí no dia 26, quarta-feira, nós iniciamos o tempo da Quaresma, com um dia de jejum e de abstinência de carne. Isso é muito importante. São 2 dias que a Igreja nos pede para fazer jejum e abstinência de carne no ano. Dias para os católicos obrigatórios. É a quarta-feira de cinzas e é a sexta-feira santa, início e fim do tempo quaresmal. Então eu desejo a você que você possa viver esse final de semana na presença do Senhor, iluminado pela graça de Cristo, e que nós não nos fechemos jamais ao direito que cada ser humano tem de se reconciliar com Deus, conosco e com todos os irmãos. Um ótimo final de semana e que Deus te abençoe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a quem nos consagramos todos. Até breve.